Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas vantagens e desvantagens de ser au pair aqui na França. Já tem vários vídeos aqui no meu canal onde eu falo um pouco sobre o programa de au pair, o que é, já falei inclusive algumas vantagens, não lembro se eu falei das desvantagens, mas hoje eu quis fazer um vídeo especialmente sobre esse assunto. Então bora pro vídeo. Bom, eu até anotei um pouquinho aqui, ó, fiz umas anotações para poder falar e não esquecer nenhum item com vocês, mas não é um assunto tão longo. Como eu falei pra vocês, eu sempre trouxe aqui, diferente dos outros canais, ou então das outras meninas que falam por aí em outras redes sociais, muito sobre as coisas boas do au pair, passa muito aquela vida maravilhosa, tal. Eu sempre quis trazer o outro lado da história, então, como eu falei pra vocês, tem vários vídeos aqui no canal, tanto do que aconteceu comigo, da minha situação também, como as outras coisas que eu já percebi nesse programa, mas eu também, quando tem que enaltecer e falar das coisas boas, eu sei reconhecer. E é por isso que a gente vai começar com os pontos positivos. Quais são as vantagens de ser au pair, especialmente aqui no caso da França? A primeira vantagem que eu coloquei aqui é o fato de você aprender francês. Pode parecer uma coisa clichê, porém, gente, o intercâmbio, um dos principais objetivos do au pair é o intercâmbio cultural, é você aprender o idioma daquele país que você tá indo, no caso da França. Então, eu acho que é uma ótima forma de você aprender o idioma, por isso eu coloquei como uma vantagem, porque, se, por exemplo, se você for pagar um curso de francês por fora mesmo, para você poder fazer sozinha no Brasil, é muito caro. E você vindo aqui pra França, você acaba fazendo o que você tem que fazer, trabalhar para uma host family, ter sua remuneração, tal, e de quebra você aprende o idioma daquele país. Então eu acho que isso é uma vantagem. Eu, por exemplo, muitas de vocês me perguntam qual era o nível que eu vim quando eu cheguei aqui na França e tal. Eu vim com o nível básico do básico, eu não sabia muita coisa mesmo, eu peguei um diploma, acho que na época de A1 ou foi A2, só para poder levar no consulado, mas eu sabia muito pouco, eu sabia só o básico de bonjour, comment allez-vous, tal. Eu não sabia muita coisa. Então, tudo o que eu aprendi já aqui na França, falando e conversando com minha host family. Então, se por acaso vocês vierem aqui para uma host family que fala inglês, caso você não se sinta confortável ainda de falar francês, eu sempre falo para vocês, sempre bato na tecla que aprendam o idioma local. Isso não serve só para o au pair, gente, mas se vocês quiserem ficar aqui na França depois disso, se vocês quiserem postular para uma faculdade, fazer uma outra coisa aqui, você precisa aprender francês. Se você fosse comunicar para poder resolver alguma coisa em um banco, qualquer coisa, você precisa saber o idioma. Então, não se acomode, fale, perca o medo. Eu sei que no início é difícil, depois eu vou fazer um vídeo, né, só dando dicas aí de aprender francês, enfim, mas fale desde o momento que você chegar aqui e comece a praticar para você melhorar o seu francês e fazer jus ao objetivo do programa. A segunda vantagem que eu coloquei aqui, que na verdade não é tanta vantagem assim, porque é uma obrigação que as pessoas, as famílias têm de fazer com você, que é o salário. Mas por que eu coloquei como uma vantagem? Só pelo simples fato de que é um tipo de intercâmbio que você vai estar tendo acomodação, comida e tal, e de quebra você vai estar tendo aí também um dinheiro. Então isso é uma vantagem, mas não confundam, tá? O que eu tô querendo falar, como as outras meninas falam, como se fosse uma coisa maravilhosa. É uma obrigação que a família tem com você de pagar o seu salário, mas o lado que eu quero falar de vantagem é porque, diferente de outros intercâmbios, você recebe uma remuneração. Por exemplo, se você vai fazer um voluntariado, como o próprio nome já diz, é um voluntariado, então você não recebe nada, você tem ali uma hospedagem, você tem uma alimentação, mas você não vai receber dinheiro. Já no caso do au pair, você tem a hospedagem, tem a alimentação também, mas você também recebe o agent de poste, que é aquele pocket money. Mas é obrigação da host family, hein? A terceira vantagem que eu coloquei aqui foi o fato de você conhecer uma nova cultura. Também faz parte do objetivo do programa, né, de aprender um novo idioma, aprender mais sobre a cultura e tal, mas eu acho que é uma vantagem pelo simples fato de, por exemplo, você chegou aqui, você tá em outro país, você descobre muitas coisas legais quando você tá aqui. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Desde o tempo que eu cheguei aqui, eu tenho 2 anos e meio já que eu tô na França, é muito legal você ver a forma que as pessoas fazem coisas que no Brasil a gente faz de uma maneira diferente, ou hábitos que a gente tem lá que eles não têm aqui, coisas, regiões da França, sabe? É muito legal você descobrir essas coisas que você nem imagina às vezes no Brasil. E eu coloquei como uma vantagem isso porque é uma coisa que o programa te permite fazer. Eu, por exemplo, não sou desse tipo de au pair que já viajou para tudo quanto é que é país da Europa, porque eu preferi usar meu dinheiro para fazer outras coisas, mas eu já conheci várias regiões aqui da França, várias cidades aqui da França, e cada cidade que eu visito é uma arquitetura diferente, são pessoas diferentes, são sotaques diferentes, são comidas diferentes, e isso é muito legal, assim como no Brasil, por exemplo. O Brasil é muito rico, é muito diverso. Você vai no
Nordeste é uma coisa, você vai pro Sul é uma coisa, pro Norte é uma coisa. Aqui é a mesma coisa, e eu acho muito, muito legal você poder descobrir isso, e eu descobri graças ao au pair. A nossa penúltima vantagem que eu coloquei aqui foi a possibilidade de ficar no país no pós-au pair. Muitos países que você vai ser au pair, eles não te permitem ficar naquele país depois do programa. Ou eles até permitem que você fique, mas as opções de visto são muito restritas, são muito difíceis de você conseguir. Já a França, você tem sim muitas possibilidades de ficar no pós-au pair. É uma das coisas que eu falo, inclusive, no meu e-book que eu fiz, que eu falei pra vocês, que eu fiz um e-book pré, durante pós-au pair, fiz também um e-book só de pós-au pair, e lá eu falo das possibilidades que vocês têm para poder fazer coisas aqui depois do au pair. Então, quais são os tipos de visto que você pode solicitar, quais são os caminhos, como é que você faz para aplicar para uma faculdade, enfim, eu falo tudo disso no meu e-book. Então, se vocês quiserem comprar, vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem dar uma olhada. Mas seguindo aqui o que eu tô falando para vocês, por exemplo, alguns exemplos aí de visto que você pode solicitar para poder ficar no país depois do au pair. Você tem o clássico, que é o que a maioria das meninas fazem, que é o visto de estudos, então você sai do au pair, você já migra pro visto de estudante. Você também pode fazer um casamento, tem muitas meninas que casam com alguns franceses para poder continuar no país. Também tem a possibilidade do visto de trabalho, então você pode, seja com a sua host family ou com uma outra host family também, fazer um contrato de trabalho e ter um visto de trabalho. Só aí a gente já tem 3 possibilidades, que são 3 caminhos, que um desses aí muito provável de você conseguir. Então eu acho muito legal que você tenha essa oportunidade e você consegue isso através do au pair. Você chega aqui como au pair e você vê que tem outras possibilidades caso você queira continuar no país. Eu acho que isso é uma vantagem. E por último, mas não menos importante, também ligado a essa questão de continuar aqui na França, é a obtenção da nacionalidade. Esse assunto ele é um pouco mais complicado, eu posso tentar falar um pouquinho mais depois, ou então no dia que eu for solicitar a minha, mas no geral, por exemplo, quando você faz um ensino superior aqui na França, você conclui um mestrado, depois acho que de 2 anos você consegue solicitar, por ter feito os 2 anos de estudo superior aqui na França, da obtenção do certificado, você consegue solicitar a cidadania francesa. Se você for casada com um francês, depois de um certo período de tempo, eu acho que depois de 5 anos, você consegue solicitar também a cidadania. No caso de trabalho, também você consegue, depois de um tempo, solicitar a cidadania. De tempo de moradia também, depois de um tempo, você consegue solicitar. Então, saber que tem essa possibilidade é muito legal. Eu, por exemplo, não tenho ninguém na minha família que tem nacionalidade italiana, ou descendência, ascendência, enfim, como é que fala? Portuguesa. Então, tipo assim, saber que eu tenho essa possibilidade por mim mesma de conseguir uma cidadania europeia, eu acho muito legal. Mas, ó, deixando claro aqui que é muito importante, não só pra cidadania, mas para várias outras coisas que você for fazer aqui na França, declarar imposto. Desde o momento que você chega aqui na França, eu sempre falei pra vocês, declarem seus impostos. Quando você for solicitar a sua cidadania francesa, eles vão pedir a declaração de imposto de cada ano desde o momento que você pisou aqui na França. Porque se você quer ser cidadão francês, você tem que mostrar que você declarou seus impostos. Isso vai te ajudar não só com a CMU, mas principalmente lá no seu futuro. Agora vamos falar sobre as desvantagens, que é um assunto que eu sou especialista aqui no perfil. Eu coloquei aqui 4 coisas principais que eu acho que assim é o ápice do au pair. Pro vídeo não ficar muito longo, vamos falar mais rápido, porque eu já falei aqui muito sobre isso, mas o primeiro que eu coloquei aqui é o cansaço mental. Eu sempre falei pra vocês que é muito difícil você lidar com uma família que não é sua. Já é difícil a gente lidar com a nossa própria família, a nossa família de sangue. Então tem dias ali que você não aguenta a sua família, tem dia que você fica muito estressada com a pessoa que mora ali com você, ou porque tem um copo jogado num lugar que não é pra estar lá, ou porque sua mãe tá brigando com você, ou porque seu pai tá falando isso, seu irmão, não sei o quê. Já é muito difícil a gente conviver com a nossa família biológica. Agora você imagina você conviver com os seus chefes, porque você mora com seus chefes. Então é muito estressante. Não só a convivência com essa família, mas também você se adequar à cultura francesa, à cultura daquela família, as crianças, tem tipo assim, o idioma, tem muita coisa que você tem que se adaptar e que isso vai fazendo um cansaço mental muito grande na sua cabeça. Principalmente se essa família for uma família perigo, se você chegar lá e você vê que você tem que fazer mais coisas do que você deveria. Às vezes as coisas assim muito pequenas vão acumulando e quando você vê, você já não aguenta mais. Mesmo com as meninas aí que têm famílias consideravelmente boas, né, host families que não são perigos, acabam tendo esse cansaço mental, porque é um programa, por mais que a gente só trabalhe 25 horas semanais, que eu achava que era pouco,
quando a gente chega aqui, a gente vê que o negócio é diferente. Por mais que você tenha uma família boa, você fica com um cansaço mental muito grande. São muitas coisas que você tem que lidar. Meninas, às vezes, que têm muita saudade da família. Meninas que chegam aqui e não conseguem fazer amizades. A questão do idioma também, às vezes, isso acaba pesando. E eu acho que isso é um ponto que é muito difícil de você, às vezes, gerir as suas emoções. Então, por isso que tem muitas meninas que acabam voltando pro Brasil e não dando conta, mesmo que tenham uma família boa. E é um ponto que eu também sempre ressalvo, tanto aqui quanto nas minhas redes sociais, que é que se você não tem uma saúde mental forte, se você se abala fácil, se você tem crise de ansiedade, se você já teve problemas de depressão ou alguma coisa psicológica, au pair não é um programa pra você. Então, se você já não tem um emocional forte, não venha ser au pair aqui, porque você não vai aguentar. O segundo ponto que eu coloquei aqui foi em relação à remuneração baixa. Gente, 320 euros por mês não é muito, é uma mixaria, é muito pouco. Eu acho que a gente faz um trabalho, assim, muito pesado, não só cuidando das crianças, mas de outras coisas, assim, no geral, que a gente tem que cuidar. Muitas vezes a família pede pra poder você fazer tarefa doméstica, mesmo que não seja sua obrigação, enfim. Então, e a maioria deles só pagam o mínimo. E às vezes você tem que trabalhar 25 horas por semana cuidando de 3 crianças. Então, pra ganhar 320 euros no mês, 80 euros por semana, é uma remuneração muito, muito, muito baixa. Então, eu coloco isso como uma desvantagem, porque eu acho que o salário deveria ser muito maior. O terceiro ponto, que tudo aqui tá interligado, é o fato de você lidar muitas vezes com crianças mal educadas. Aqui, pelo menos as crianças que eu já vi, elas costumam ser muito mimadas. Os pais, eles não sabem botar limite nas crianças. Então, você vai chegar pra ser ao pé dessa família e a menina vai te bater, a menina vai te dar um tapa, o menino vai gritar com você, vai mandar você calar a boca. E aí você vai falar pros pais, eles falam, não, mas tudo bem, ela não falou por mal, ela é assim, ai, tá com sono, ai, não sei o quê. Pais passam muito a mão na cabeça das crianças. Então, tipo assim, é muito difícil você lidar com criança mal educada. E acreditem que a maioria das crianças aqui são assim. Eu tive muita sorte de as 2 crianças que eu cuidei terem sido crianças que foram muito legais, né? Elas não eram mal educadas. Só a menina da primeira família, que quando já tava chegando ali no final dos meus últimos meses com ela, que ela já tava ficando maiorzinha, já tava entrando na faixa dos 10 anos, ela começou a ficar saliente, ela começou a ficar respondona, sabe? Porque tava entrando na adolescência. Então, começou a ser difícil. Mas o menininho que eu cuidava, ele era um anjo, nunca me deu trabalho pra nada, aquela criança. Nossa, assim, eu realmente só tive problema com os pais. Mas até a menina, no início, ela era uma menina muito tranquila. Ela também não me dava trabalho. Era uma menina muito amorosa. Foi só quando ela foi começando a virar adolescente que foi ficando difícil. Mas não é a realidade da maioria das meninas, tá? A maioria das meninas sofrem com criança. É criança mal educada, é criança que não sabe respeitar, é criança que se joga no chão, faz birra. E aí, às vezes, não é só uma, são 3. Você tem que lidar com 3 ao mesmo tempo. Então, assim, é muito difícil. E é mais difícil ainda saber que os pais, eles não estão nem aí. Eles passam a mão mesmo na cabeça das crianças. Então, você não, assim, não pode fazer nada. E por último, que é uma coisa que tá ligado a isso também, como eu falei pra vocês, que é o fato de você ser explorada pela host family. A maioria das meninas que vêm pra cá acabam, de alguma forma, sendo explorada pelas host families. Tem muito mais famílias perigo do que famílias que são boas aqui nesse país. Infelizmente, o governo não faz nada, ninguém faz nada. Então, é muito difícil também da gente saber. Às vezes, a gente faz toda uma triagem, a gente vê ali, fala com a host family, ela parece uma pessoa muito legal, só que chega aqui, ela muda completamente, coloca pra você fazer coisas que não tinha sido combinado de fazer, e aí você vê que você caiu numa família perigo. Então, inclusive, é uma coisa a considerar quando você estiver pensando em ser au pair. Você pega esses pontos positivos que eu te falei, mas pega também os pontos negativos e vê se realmente vale a pena pra você, vê se é um programa que realmente possa te atender. É isso que você quer pra sua vida? Você ver essas coisas que são legais, mas será que compensa com essas coisas negativas? Se você achar que sim, se você achar que vale a pena, eu acho que pode ser um programa muito interessante. Como eu falei pra vocês, graças ao au pair eu tô aqui hoje, graças ao au pair eu tô conquistando as minhas coisas. Vou começar minha faculdade agora daqui a 15 dias, mas é importante falar que não é mil maravilhas, como eu sempre falei aqui pra vocês, tem muitas coisas que são negativas, muitos problemas também, e a gente tem que estar ciente disso. Você tendo uma boa saúde mental, tendo força,
bolsas, tendo uma rede de apoio, tendo ajuda financeira da sua reserva, que eu sempre falei pra você que é muito importante você fazer uma reserva, tanto no Brasil quanto no tempo que você tá aqui, eu acho que pode ser sim um bom programa. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aqui também o seu like, e se você quiser comprar o meu e-book, tá aqui o link na descrição. São 192 páginas aí, tá um e-book bem completo, desde as coisas básicas ali, desde, né, do pré ao pé, o que você precisa saber, quais as perguntas fazer pela Host Family, como é que você manda mensagem, como é que você acha a família, como preencher o contrato com a Host Family, como solicitar o visto, até coisas do pós ao pé também, como solicitar, por exemplo, uma vaga na faculdade, como é que você postula para uma faculdade, para um mestrado, enfim. Tem tudo detalhado aqui na descrição, tá bom? Então um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!